Você tem algum problema com sono, algum problema para dormir ou despertar noturno? Você já ouviu falar sobre higiene do sono? Me conta aqui abaixo. Aproveitando que tivemos a visita da TV Centro-América para gravar sobre higiene do sono, eu separei aqui as minhas 5 dicas para você melhorar o teu sono antes de procurar ajuda médica, pois o problema, a maioria das vezes, não está em algum problema médico causando o prejuízo no sono. A grande maioria das vezes é a gente que não está respeitando as rotinas para se ter uma higiene do sono. Eu lembro que deixo aqui as minhas redes sociais para você seguir a gente. Já peço que dê teu like nesse vídeo e deixe seus comentários, dá teu like já para você não esquecer. Se você não gostar, depois você troca e dá o dislike se esse conteúdo aqui não te ajudar. Vamos para a minha tela para a gente falar melhor dessas 5 dicas que eu separei aqui para você. Separei 5 dicas, conversei isso com você. Então, se você fizer todas as 5 dicas e não encontrar por que não melhorar teu sono, pensa que pode existir algum problema médico. Aí você vai procurar ajuda médica. Aí sim. O diabetes pode desajustar teu sono pela questão da poliúria, né? Você vai ter que acordar para fazer xixi. Apneia do sono, geralmente ligado à obesidade. Transtornos de ansiedade, você pode ter pensamentos intrusivos, preocupações futuras e te atrapalhando a dormir. O quadro de euforia, né, da doença bipolar do humor, o paciente também perde a capacidade de dormir, ele não sente necessidade de dormir. E distúrbios endocrinológicos, como o hipertiroidismo, pode te deixar mais ansioso e te perturbar o sono também. Mas vamos então às 5 dicas. A primeira seria acertar a hora de acordar. Veja que o nosso final do dia pode ser mais conturbado, a gente ter compromissos, a gente precisa também ajustar o horário de dormir. Mas para ajustar o horário de dormir, primeiro a gente precisa acertar o horário de acordar. Acordar sempre à mesma hora. A gente ajusta primeiro isso, a gente mostra que o dia chegou, a gente se higieniza, bebe água, se expõe ao sol para a retina ver a luz solar, a radiação ultravioleta, para demonstrar que o dia chegou. Assim a gente vai estar preparando já a nossa próxima noite de sono. A segunda dica é faça atividade física. E se você tem problema com sono, você deve fazer preferencialmente de manhã ou ao menos antes do sol se pôr, né? Mas se você não tem problema com sono, você pode fazer atividade à noite, que é melhor do que não fazer. A melhor atividade física que nós podemos fazer para nós é a resistida, tipo musculação, que nos dá ganho de massa muscular e nos prepara para uma senilidade mais saudável e mais capaz. A terceira dica é quanto à alimentação. A gente deve procurar ter a nossa maior refeição no almoço ou até no café da manhã, e no jantar deve ser leve, se possível, sem carne ou com carnes mais leves e até às 19 horas, para a gente ter a digestão e ir dormir lá às 21 ou 22 horas, já com o estômago vazio para ter um sono mais recuperador e mais tranquilo. Na alimentação também a gente deve evitar o uso de estimulantes a partir das 17 horas. Então, café, chá preto, chá mate, chimarrão, tereré, refrigerantes devem ser evitados porque eles têm muita cafeína. E não exagerar também nas quantidades de líquidos à noite para evitar despertar à noite para urinar. Quarta dica, ritual. Ritual aqui eu separei outros 5 aspectos dentro do ritual. Que a gente deve usar a cama somente para dormir, a gente não vai comer na cama, estudar na cama ou ver TV na cama. Usar a cama sempre para dormir, a gente tem que se condicionar. E vai para a cama é para dormir. Quarto, completamente escuro. Ah, mas eu preciso acordar, tem que ver o bebê, alguma coisa. Providencie um abajur, providencie uma luz vermelha para acender à noite, para não atrapalhar o teu sono, não despertar a glândula pineal. A gente deve evitar ter TV e celular no quarto. Ah, mas usa o celular como despertador. Vai deixar ele fora do alcance da mão. O despertador deve ficar fora do alcance da mão, seja o celular ou o relógio, para quando despertar de manhã, eu ter de levantar e não ficar negociando com a preguiça para se levantar. Lembra? Primeira coisa para ter o sono bom é regularidade no horário de acordar. Fazer atividade física, se alimentar melhor durante o dia, jantar mais leve. Chegamos aqui aos rituais. Cama só para dormir, quarto completamente escuro. Tem que desligar até a luzinha do ar-condicionado, a luzinha que tenha, por acaso, qualquer aparelho eletrônico, cobrir com uma fita isolante. E você deve ter no seu quarto onde anotar
e deixar tudo preparado para o dia seguinte. Por que onde anotar? Todos nós podemos ter preocupações. E se a gente lembrar de um compromisso no dia seguinte, a gente ficar planejando ou ficar tentando contar, lembrar, não posso esquecer disso, disso, disso amanhã. Então você tenha no lado da tua cama um bloco, uma agenda, uma caneta, que você possa anotar e dormir tranquilo. Você já anotou aquele compromisso que você lembrou que você tem. E também deixar tudo preparado para o dia seguinte, senão a preocupação pode vir e começar a pensar, eu tenho que lembrar de tal coisa, de pegar tal coisa. Então, a roupa que você vai vestir, ou a roupa que vai para a academia, deixar separado. Os utensílios para levar para o teu trabalho, já deixa separado, pronto. Os itens para o de jejum, você já tem em casa para fazer nada, você tem que acordar e sair meio dormindo para providenciar a tua alimentação. E a quinta dica, evitar o uso de substâncias que você acredita que ajudam no sono. Por exemplo, muitos começam a lançar mão de alcoólicos para relaxar e dormir melhor, mas não ajuda. A longo prazo só piora, porque é um sono não recuperador, estraga a arquitetura do sono. E o remédio que aquele teu amigo, aquele teu parente está usando, pode não ser indicado para você. Você pode estar escondendo um problema, não chega ao teu diagnóstico e não trata. Então, as substâncias você deve evitar o uso, lembrar principalmente do álcool, dos remédios tarja preta que alguém usa e aparentemente se beneficiou. Você deve passar por avaliação médica para lançar mão disso. Feito tudo isso e não resolver, você vai procurar ajuda com o teu médico para conseguir cuidar disso e resolver isso. Qual médico? O teu médico, aquele médico que você acompanha, que você confia, e se esse médico não resolveu, ele vai te encaminhar, ou se você quiser procurar, existem médicos de pneumologia com especialização em sono, existem médicos de psiquiatria, neurologia, que cuidam disso, que vão poder te ajudar quanto a isso. Mas lembre, primeiro, faça essa higiene do sono, regulando o horário de acordar, depois o horário de deitar, né, dormir. O ideal é até as 22 horas a gente encerrar o dia e desligar tudo, providenciar um quarto completamente escuro, se alimentar melhor durante o dia e evitar refeições pesadas e após as 19, 20 horas, as rotinas de sono como cama só para dormir, ambiente completamente escuro, evitar despertador do lado da cama, celular e telas no quarto, e tudo preparado para o dia seguinte e ter onde anotar alguma lembrança que você tem ali na hora de se deitar. Evitar também o uso de substâncias por tua conta e risco e procurar ajuda médica se tudo isso for feito e você não resolveu o teu sono. Lembrando que estão aqui as redes sociais para você seguir, dá teu like para contribuir com a gente no crescimento do canal. Muito obrigado, dá teu like e encaminha esse conteúdo para quem você possa beneficiar com esse conhecimento. Grande abraço.